Melhor dia, abençoados com toda sorte de bênçãos aqui do canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Olha, nós chegando aqui com mais uma mensagem genuína do Eterno Papai para todos que estão inscritos aqui neste abençoado canal no YouTube. Aqui é o irmão Carlos Silva, estamos a gravar diretamente de Peixe-Boi, cidade nordeste do Pará. E eu quero dizer para você que é uma satisfação muito grande podermos todos os dias compartilhar com você, mesmo nós não nos conhecendo pessoalmente, mas você nos conhece através deste meio de comunicação da internet, através desse canal aqui no YouTube, tá bom? E é uma alegria muito grande, é um prazer poder falar com você, poder compartilhar as palavras do Senhor, as verdades de Deus, trazendo a cada um de nós o esclarecimento daquilo que o Senhor nos dá de entendimento. Estamos aí a viver dias sombrios em nosso país e no mundo, a qual o homem mau e corrupto, com seu ego, com seu egoísta, com aquilo que o próprio Cristo de Nazaré, quando esteve na carne, disse para o seu tempo, lá para os seus discípulos. Mas essa palavra, se nós formos analisarmos, ela se cumpre, porque desde o tempo de Jesus, os homens maus já existiam. Porque ele mesmo disse, está lá em Marcos 7, você pode ler de 20 a 23, diz que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai, o que está dentro do homem, pois o mal está dentro do homem. E ele diz lá as características deste mal que está dentro do homem: a inveja, o egoísmo, homicídios, cobiças, está tudo dentro do homem, sai do coração do homem, do interno dele, de dentro. Ou seja, isso é mais uma prova bíblica de que quando Jesus de Nazaré quis dizer que não incorpore ninguém o mal já está dentro do próprio homem. E este mal é que nós estamos vendo a prevalecer cada vez mais, porque o homem, o que ele planta, ele colhe. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Esta graça já existia antes da cruz. Apenas com a morte de Cristo, ela foi ampliada. Ela passou agora a alcançar a todos os homens. Antes, a graça não era para todos. Então, nós vimos aí, no meio do sistema religioso global, muitos que, por falta de entendimento, achando que Deus está a matar as pessoas, que porque a pessoa, logicamente, faz algo que não agrada à própria religião, eles começam a profetizar maldição sobre as pessoas. É interessante isso, né? A gente até, porque vivi isso dentro desse sistema religioso aí por muitos anos. Eu comecei a praticar mesmo as obras religiosas desde 2011 até 2017. Mas nasci num berço religioso, ou seja, meus avós eram religiosos, aprendi a ir aos templos, a cultuarmos dentro do templo, fazer todo o ritualismo que a religião impõe para cada pessoa fazer, fazendo aquilo que o líder religioso, que se titula líder espiritual, nos diz a fazermos, que na verdade o nosso sumo pastor, o nosso líder espiritual é Deus, o próprio Deus, que está a habitar dentro dos verdadeiros templos que somos nós, né? Então, aí você vê quanta mentira se tem dentro de uma religião. A religião, 100% mentiras, o que se vive lá. Pega as passagens bíblicas, que muitas das vezes isolam os versículos e distorcem, põe para que a mente da pessoa, aquilo ali, possa entender como verdade. Mas nós vimos hoje que
a verdadeira verdade de Deus está a aparecer, pois o próprio Cristo disse que não há nada que não esteja em oculto, que não seja descoberto. Aquilo que está encoberto, que não venha à tona, não venha transparecer, não venha a aparecer como verdade. Então nós temos vivido isso isso nós nascemos já conhecendo essas mentiras e aprendemos que essas mentiras como verdades. Mas chega um tempo que Deus desperta a mente dos filhos de Deus. Então, como a gente tem visto, muitos que se titulam profetas, porque hoje não se é para ter profetas, porque o profeta durou até João, mas eles profetizam essas maldições sobre as pessoas e dizem que Deus está a matar, mas esquecem de que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que é o pecado hoje? Errar o alvo. Aquilo que você escolhe para a sua vida, você vai colher. Você plantou, você vai ter que colher aquilo que você plantou ao decorrer da tua caminhada. É tua escolha, a escolha que você faz ao decorrer da circunstância da vida. Deus não interfere. Isso ali a tua sentença, vai ser a tua própria sentença daquilo que você faz. Então, estão muito sem entender um pouco do verdadeiro evangelho, aí estão a falar distorcidamente aquilo, a colocar medos nas pessoas. Isso é a verdade, tá bom? Mas hoje eu quero trazer aqui para você uma palavra genuína, ainda falando sobre a epístola de Romanos. O apóstolo Paulo escreveu por um tempo, por uma época, né? Estamos a ler o capítulo 12 de Romanos. Nós já trouxemos aí o tema como culto espiritual, a humildade e a caridade na comunidade. E agora a gente vai falar um pouquinho do tema sobre caridade para com todos, né? Os homens, mesmo para com os inimigos, tá? Repetindo, a caridade para com todos os homens, mesmo para com os inimigos. Que tema interessante, né? Vamos ver o que Paulo estava a falar neste tempo, nesse século aqui, a qual ele estava vivendo, em qual a lei estava ainda de pé, mas ele estava ali a orientar os irmãos ali da cidade de Roma. Vamos ver? Olha só. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram. Chorai com que os que choram. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios. Ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estareis acumulando brasas sobre a cabeça dele. E não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que interessante esta palavra para nós, que estamos a viver num século 21, estamos a viver quanto tempo isso que Paulo deixou para um tempo, para um povo, para a época dele, né? E olha só, isso aqui, se a gente for aplicar em nossas vidas, como cristãos verdadeiros que somos, é um caminho meio que estreito, né? Não é fácil,
você fazer isto aqui que Paulo estava exortando por um tempo lá, os irmãos lá. Olha só, ele disse: olha, abençoai os que vos perseguem. Será que é fácil abençoar alguém que só te critica, que só quer ver tua desgraça, que só torce contra aquilo que tu queres fazer de bom para as pessoas? Será que é fácil abençoar, né, os que vos perseguem? Abençoai e não amaldiçoem. Olha que palavra. Aí eu acabei de frisar, de falar que o sistema faz ao contrário. Ele profetiza maldição sobre as pessoas, morte sobre as pessoas, a dizer que as pessoas, que Deus está a matar as pessoas por aquilo que não, elas causaram isso próprio. Deus, ele não está, Deus, ele diz que castiga o filho que ama, mas ele castiga para matar? Não, ele castiga para que o próprio filho venha a se acordar daquele erro que ele está a praticar e venha a se reconciliar consigo mesmo e com Deus, na sua intimidade. É para isso que serve o castigo. O castigo não serve para matar. Qual é o pai que vai querer matar seu próprio filho? Não tem lógica, não é verdade? Então, olha só, por isso que Paulo estava a dizer, olha, abençoai e não amaldiçoe, alegrai com os que se alegram. Olha, a gente tem que estar alegre com quem está alegre. Ele estava falando para ele: olha, se alegrai com aquele que está alegre. Compartilhe a alegria dele com você mesmo. Se você está alegre, compartilhe com ele que está alegre também. Mas não só na alegria, mas ele diz: chorai com os que choram. Compartilha com ele, ser solidário com a dor dele, né? Mas pelo jeito a gente vê, nós trazendo para nossos dias pessoas torcendo e achando graça daquilo que a gente está passando, não se importando mais com a dor do próximo, sabe? É isso que a gente vê. Ele ainda fala para a época dele lá: tende a mesma estima um pelos outros, sem pretensões de grandeza. Olha só, a gente vê isso nos nossos dias de hoje, que aí dentro desse sistema religioso evangélico se dizem cristão, não só desses, mas no meio da sociedade. Não, meu querido, nós não vimos isso, sabe? Porque não é fácil. Viver a graça de Deus alcança a todos, mas muitos não querem passar pelo sofrimento, muitos não querem passar pelo aquilo que próprio Cristo passou. Quantos estão aí a reclamar porque estão aí passando por esse momento difícil, esses que estão aí no poder ainda se corrompendo cada vez mais, a prejudicar a classe menos favorecível, aqueles que não têm condições, que é a classe pobre, estão a sofrer. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles sofrem nesta terra, mas na eternidade terão aquilo que o próprio Cristo disse, que aqui na terra o ferrugem consome, mas lá no céu o tesouro jamais alguém vai alcançar. O apóstolo Paulo, eu quero deixar isso aqui bem claro para você, que já está terminando a nossa mensagem. Ele deixou escrito para um tempo, para a época dele, dizendo que o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nenhum conhece aquilo que está por vir, que Deus há de dar para aqueles que amam a Ele. Olha só, né? As mãos não tocaram, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, né? Que está por vir, mas aquilo era para a época dele que ele estava falando. Mas se nós formos trazer para os nossos dias, a vida aqui é só uma passagem, meu querido. A vida aqui é só uma cortina. Quando se fecha, isso aqui se esquece, não existirá mais. Apenas volta para a origem daquilo que era, e desse mundo não se lembra mais. Fica apenas a saudade, porque estamos na matéria, e dói quando se sai alguém, quando se tira algo que pertence, mas aquele que foi jamais lembrará, né? Tá bom? Então fique com essa palavra. Eu quero deixar isso aqui que é muito lindo, né? Não amaldiçoe quem te persegue, mas abençoe, ore por ele, torça para que ele venha a ser despertado na mente, para que ele tenha a verdadeira paz, a verdadeira alegria,
Não pague o mal com o mal, mas faça como Paulo falou para a época dele, que ele disse, não se deixe vencer pelo mal, não deixe vencer pelo mal, mas vence o mal fazendo bem àquela pessoa. Faça o bem a quem te fez mal, porque a melhor forma dele saber que verdadeiramente, mesmo ele faz o mal para você, mas você retribui ele fazendo o bem, e que não é fácil. Eu te digo uma coisa, é o caminho mais estreito que tem, é você fazer o bem a quem só te quer o mal, tá certo? Um grande abraço para você, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, para você que não é inscrito, deixe o seu like, tá bom? E aperte o joinha na parte todas, tá bom? E deixe seu comentário se você quiser, o nosso contato está aqui abaixo, caso você queira falar conosco, tá bom? E até o nosso próximo